Rui, sobre o ato de ontem. Eu venho observando que cada vez mais a esquerda, essa esquerda aí, eleitoreira, que ontem eles foram para a rua por causa que é ano eleitoral, senão você tinha mais lideranças lá, PSOL, PSTU e tal. E eu estou percebendo que há uns 5 atos para cá, eles estão cada vez mais tentando isolar nós. A desculpa deles é a nossa bandeira, né? Que foi também quando fora Bolsonaro, que não é juntar com nós por causa da bandeira e tal, né? Quando o Toninho falou, fez o discurso, tinha pouquíssima pessoa lá. Bom, já tinha pouca pessoa no ato, tinha acho que 160 pessoas que o Uriel contou. A maioria nós, era 61 que foi convidado por nós e do PCO, a maioria do PCO. Quem vê o Toninho lá, o discurso do Toninho, inclusive a gente é boicotado, então é pouca pessoa. Nós vamos continuar participando desses atos, porque nós não vamos abaixar a bandeira que eles querem, né? Uma hora é a desculpa, cada hora é uma desculpa, né? Mas eles, no geral, é abaixar a bandeira. Vocês não podem. Mas eu vi uma do PT lá, acho que eles não mandaram ela abaixar a bandeira do PT. Porque diz que o que era, poderíamos unir com eles, mas se abaixasse a bandeira, para não usar a bandeira. Entendeu? Agora também a implicância com a nossa bateria, que eu li uns comentários, principalmente da OP, metendo pau na nossa bateria. Então, a gente vai continuar fazendo o ato assim, e aí, por exemplo, o Toninho fez esse discurso, pouquíssima pessoa vê. Como é que vai ficar? Porque eu fiquei extremamente irritada. Inclusive, eu tive entrevero com essa mulher que estava com o símbolo de Israel na camiseta, só que ela estava criticando Israel. Não deu tempo de eu falar para ela, você devia só estar com a estrela aí, porque você está defendendo a Israel aí, né? Ela foi chamar a polícia para mim, inclusive. E eu fiquei muito indignada com tudo isso aí. Mas eu fiquei assim, como? Nós vamos continuar? Porque ontem eu achei que nós ficou mais isolado do que as outras vezes. Apesar que a nossa bateria foi bem combativa, né? Eu acho que essa situação aí, ela não tem como continuar. Vai ter que mudar a situação, não tem jeito. Nós estamos trabalhando para encontrar um novo quadro para a atividade aí que seja mais favorável. O problema aqui é o seguinte: o ato é um ato, a gente chama de ato por compaixão, por misericórdia. Porque 160 pessoas, isso daí é uma mediocridade total. Né? Não sei direito o que o pessoal espera atingir com isso, porque não sai disso, diminui, na verdade, né? Então, é preciso dar um novo rumo para esse movimento aí. Eu acho que esse pessoal, eles não têm. É difícil de chegar num acordo com eles, porque o interesse deles é muito miúdo. É difícil fazer um acordo sobre a base de interesses miúdos. Uma coisa é você se juntar com uma pessoa para defender, né, a Palestina. Esse é um interesse grande, mas o interesse deles não é esse, aí, de um modo geral. Né? E o negócio é assim porque as organizações grandes de esquerda, sindicais e tal, não participam. O PT não participa. Nós criticamos inúmeras vezes o PT aqui. Eu acho que a situação política nacional ela está exigindo aí da esquerda uma mudança de posição, não dessa esquerda do ato, da esquerda do PT, do PSOL, PCdoB. Né? O Bolsonaro está fazendo o ato hoje. O pessoal passou a semana inteira, pelo que eu vi, falando que não ia ter ninguém no ato, que o ato é uma fraude e tal. É uma política meio suicida isso daí. Eles estão deixando os bolsonaristas tomarem conta
na política nacional. Eles estão se baseando só, como nós já denunciamos várias vezes, em medidas policiais, judiciárias. Isso daí não vai resolver o problema. Nunca resolveu. Nunca. Aí alguém pode falar o seguinte, mas a ditadura não resolveu? Através de medidas policiais? Não. A ditadura primeiro impôs uma derrota ao movimento operário, ao movimento nacionalista, e sobre a base dessa derrota política, eles impuseram uma ditadura, a repressão policial, a repressão militar. Mas o pessoal teve que ser derrotado primeiro. A parte mais dura do regime militar, que é a que vem depois de 1968, também se estabeleceu sobre a base de uma derrota das forças populares. O movimento estudantil foi derrotado, o movimento operário não conseguiu realizar uma expansão das lutas, ficou restrito aqui em Osasco e tal. Aí, quando esse movimento todo foi derrotado, a única coisa que sobrou foi a luta armada dos grupos tipo ALN, MR8 e tal. E esses aí foram facilmente derrotados, já do ponto de vista da repressão. Quer dizer, o que manda é a política. Porque se a força bruta no sentido legal resolvesse, a gente podia esquecer esse negócio da Palestina, porque não ia dar certo. Eles não vão para frente por quê? Porque politicamente eles não estão conseguindo. Então, ou a esquerda abre o olho, né, e percebe que o Brasil entrou numa fase totalmente diferente. O PT está vivendo em 2002, 2010. Um dirigente político, ele tem que entender que o tempo não passa sem consequências. Assim como na vida de uma pessoa, o tempo que passa afeta as experiências, o organismo biológico da pessoa, na política é a mesma coisa. Essa fase que vai de 2002 até 2014, do PT, isso aí já foi, já acabou. Nós estamos numa nova fase. Naquela época, você não tinha um bolsonarismo chamando ato aí com 100 mil pessoas. Bolsonaro vai falar que foram 800 mil, né? Logicamente que é mentira. Mas é mentira os outros também que falam em atos. É um ato grande, 100 mil é o senhor ato. Naquela época não tinha isso. O que o Bolsonaro está fazendo hoje é um desafio à esquerda. A esquerda tem que se colocar à altura do que está acontecendo. Não adianta chamar o judiciário, não. Não vai resolver. É o primeiro grande sinal de que a ofensiva judiciária está fracassando. O que você esperaria depois do Bolsonaro ter sido acusado de tudo, roubar joia, sei lá o que mais coisa que ele foi acusado? Que ele chamasse um ato, fosse meia dúzia de pessoas, porque ele perdeu a autoridade. Mas não é isso que está acontecendo. Esse pessoal não liga para joias, não liga para o golpe de Estado, não liga para nada. Então, esse é o problema do ato da Palestina. E vê, por exemplo, a luta pela Palestina hoje está sofrendo também uma derrota. Porque, segundo as informações que nós temos, a Paulista está coalhada de bandeira de Israel. É um monte de gente. Tudo bem, não é que nós vamos reagir, nós vamos fazer o que a gente tem que fazer, mas, veja, está indo mal. Não pode viver de ilusões. Vamos ver se a gente consegue agora, depois do ato do Bolsonaro, se não convencer o governo do PT, o PT de um modo geral, pelo menos convencer uma parte da militância do PT de que tem que se movimentar.
Um problema do Brasil, né, eu queria até fazer uma reflexão sobre isso daí. Um problema que tem no Brasil é que o jogo político aqui ele é bem sofisticado. Sempre foi. Né? A classe dominante brasileira, embora ela seja uma classe de pessoas que parece que vieram da pré-história, ela tem uma certa sutileza, que é uma tradição da burguesia brasileira. Então, o PT foi levado a acreditar que o golpe contra Dilma foi derrotado, digamos, pós-golpe, né? Porque o Barroso, Alexandre de Moraes, fulano e tal, é uma mitologia isso. O Lula saiu da cadeia, né? Aí até os bolsonaristas aproveitam a mitologia do PT, porque o STF decidiu tirar ele da cadeia. Ninguém para perguntar por que o STF decidiu tirar ele da cadeia se o STF tinha colocado ele na cadeia em primeiro lugar. Né? Então, no Brasil, a gente vê até pela discussão sobre a história do Brasil, a maioria das pessoas que são ingênuas, e o PT é um partido nesse sentido ingênuo, uma série de coisas, não consegue perceber a importância da atuação do povo brasileiro na história e na política brasileira. Eles não conseguem perceber isso aí. Eles acham que não existe. Apesar de que eles só são um partido importante por causa das greves que aconteceram na ABC. Mas eles também não acham isso. Se você for perguntar para os gênios do PT, eles vão explicar que eles são um partido importante porque eles fizeram não sei o quê, fizeram acordo com o demônio, com a mãe do demônio, a avó do demônio. Uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Não foi o ABC que transformou o Lula em líder nacional. É que o Lula foi lá e fez acordo com o Maluf, fez acordo com não sei quem, e papapá, pulou de um galho para o outro. Esse é um problema muito sério. O Lula só foi presidente porque a burguesia olhou e falou: se a gente demorar um pouco mais, as massas vão derrubar o governo do PSDB. Então, melhor a gente tirar o governo do PSDB antes que a coisa, né, que é uma tradição da política nacional. Não foi o Antônio Carlos, que era chefe da oligarquia mineira, que falou: façamos a revolução antes que o povo a faça? Isso aí é a burguesia, ó. É vivíssima. Daí o cara fala assim: mas a Revolução de 30 não foi uma verdadeira... Mas não foi porque o pessoal fez com que a Revolução, né, se dispersasse em uma série de movimentos. Mas a hora que a coisa voltou a ameaçar, estabeleceram um governo fascista no Brasil. Se vocês estudarem a história nacional, ninguém explica por que o Brasil teve um governo fascista. Qual era a necessidade? Que problema que eles queriam resolver para colocar um governo fascista? Era a classe operária, logicamente. Então, o PT é um partido que, né, tem essa concepção da coisa que é assim, um mundo sem povo. O povo é só eleitor. Eles só vão atrás do povo na hora de votar. Se não for para votar, esquece. Só que agora, né, até hoje, o PT viveu tranquilamente porque os partidos burgueses não têm massa. Então ele ficava tranquilo, só que o Bolsonaro tem massa. E eles estão deixando passar o problema da Palestina e eles estão sendo derrotados sem eles mesmos perceberem que eles estão sofrendo uma derrota enorme. A questão da Palestina, se você tivesse no PT um estrategista que tivesse um mínimo de lucidez, o cara falou: é a nossa oportunidade. Botar o povo na rua e atacar esse pessoal aí como verdadeiros criminosos, vampiros aí, sedentos de sangue de crianças e tal. Ó, né? Uma campanha
ótima de se fazer. Era para você colocar em xeque todos esses evangélicos que acreditam no besterol de determinados pastores aí. Era chegar para o cara e falar, olha as crianças aqui, ó o que vocês estão defendendo. Deus defende isso daqui? Jesus era partidário disso? O homem que falou, amai-vos uns aos outros, ele era partidário disso? Quer dizer, uma coisa fundamental. E eles... o ato, esse ato miserável aí é reflexo disso. Um pouco também a gente também não agiu, vou falar que é verdade. A gente tinha condições de colocar umas 200, 300 pessoas aí. Nós estamos também, né, evitando de causar aí qualquer tipo de coisa estranha, né? Eu acho que seria bom falar de público aqui. Se a gente quisesse usar da força lá para acabar com essa palhaçada, a gente usava. Nós não queremos fazer isso daí. O ato é o reflexo da política profundamente equivocada dos grandes partidos de esquerda. A declaração do Lula abriu uma brecha aí, porque o pessoal do... Eu não sei se vocês repararam o que aconteceu com a declaração do Lula. A hora que o Lula falou isso daí, apareceu uma quantidade gigantesca de gente para apoiar ele, dando exemplos e pá, pá, pá. Isso significa que o pessoal do PT estava contido, estava assim, ó. Não queria falar nada de medo de prejudicar o governo do PT. A hora que começaram a atacar o PT na questão da Palestina, o pessoal virou bicho. Quer dizer, eles estavam contidos, eles estavam... Né? Sabe aquele cidadão que não... Agora, eu acho assim, eu acho que nós não devemos esperar que a direção do PT mobilize ninguém. Eu acho que nós temos que aumentar a nossa campanha em defesa da Palestina. Junto com, obviamente, todas as pessoas que queiram realmente fazer essa campanha. Que não é o ato. O ato é a versão mais pobre de toda essa luta aí, desse ato, desse pessoal. Nós temos que ter consciência, nós, militantes do PCO, simpatizantes e amigos, de que a questão da Palestina não é mais uma questão qualquer. É uma questão vital para os trabalhadores e o povo brasileiro. Por quê? Por que é vital? Porque o que eles estão fazendo com os palestinos é uma coisa... O Lula falou perfeitamente, é uma coisa nazista. Agora, nós temos que pensar o seguinte: todo um setor da burguesia brasileira, toda a burguesia brasileira está apoiando isso daí. Está aplaudindo, está justificando, está defendendo. Isso significa, e a gente tem que entender a mensagem, que se aparecer a oportunidade, eles vão fazer a mesma coisa com o povo brasileiro. Porque se eles estão aplaudindo e defendendo aquilo lá, é porque eles vão fazer aqui. E nós não podemos viver num mundo imaginário. Quando o pessoal começou, na década de 50 e 60, a defender golpes militares, em tudo quanto é lugar do mundo, era uma preparação para dar o golpe aqui também. O que está acontecendo lá não é contra os palestinos, é contra a classe trabalhadora mundial, é contra os povos do mundo. O pessoal está justificando isso daí. Quer dizer, justificando significa legitimando. Com uma desculpa esfarrapada de que o cidadão está se defendendo, eles estão autorizando o assassinato em massa de crianças, da população civil.
Não é por acaso que os bolsonaristas são os mais entusiastas, porque quem são os bolsonaristas? Os bolsonaristas são o dejeto que sobrou da ditadura militar brasileira, de 1964. Está cheio de militar aí, está cheio de fascista. Quando eles apoiam, quando eles saem com a bandeira de Israel, eles estão apontando o dedo para o povo brasileiro e falar: cuidado, porque pode acontecer com vocês aqui, nós vamos fazer com vocês. Por isso, ninguém deve ser louco de tratar isso daí como uma questão secundária, não. É preciso impor uma derrota no Brasil a esse pessoal. Se o PT não vai se mexer, tudo bem. PT é o PT. O que a gente pode fazer? Nós vamos nos mexer. Nós vamos nos empenhar ao máximo para impor essa derrota. Espero, né? A gente sempre tem uma expectativa positiva, que o ato dos bolsonaristas desperte numa parte do PT o sentimento de pavor. Porque eles estão indo para um lugar... Eu não sei se eu estou velho, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que o pessoal está fazendo, às vezes. Eu não sei, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que o Trump está ganhando a eleição. O Trump, se ele chegar e falar assim, eu vou me transformar numa múmia, me bota num sarcófago e me chama aqui depois da eleição, ele ganha a eleição. O pessoal não está vendo isso? Ah, mas o Bolsonaro, vamos prender o Bolsonaro. Certo? Vamos prender o Bolsonaro. Vai dar tudo certo.